Boa noite, pessoal. Estamos aqui para mais uma live, mais um devocional para honra e glória do Senhor. E hoje o tema é submetendo-se a Deus. Submetendo-se a Deus. E aí, você tem facilidade de se submeter a Deus ou não? Fala para mim. Tem facilidade de se submeter a Deus ou não? E a gente vai estar lendo Salmo 37. Salmo 37, se eu não me engano, do 1 ao 6. Deixa eu confirmar aqui. Exatamente, do 1 ao 6. Oi, Guigui, tudo bem? Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Então, Salmo 37, do 1 ao 6. O tema é submetendo-se a Deus. É fácil se submeter a Deus? É fácil, não é fácil submeter a ninguém, né? Na verdade. Mas a gente busca se submeter a Deus porque a gente entende que submetendo-se a Deus a gente vai ser bem sucedido. Quando Deus está no centro da nossa vida, todas as áreas da nossa vida são regulares, fica equilibrado. Mas se a gente bota alguma área da nossa vida no centro e Deus de lado, vira uma eterna bagunça. Olá, tudo bem? Júlia! Oi, Júlia! Que bom que você tá aqui de novo, ó. Orei pelo seu trabalho, viu? Depois é que eu vi que você é você. Seja bem-vinda. Saudades. Saudades. Vamos lá. Dá o tec-tec aí, gente, para chamar mais pessoas. Dá tec-tec. Isso. Mais pessoas serem alcançadas. Então, o tema hoje é submetendo-se a Deus. Não é fácil submeter a Deus, mas é extremamente importante a gente submeter a Deus. Durante um bom tempo da minha vida, eu tentei fazer as coisas do meu jeito, só me decepcionei, só quebrei a cara. Agora, a gente se submetendo a Deus, obviamente, vamos ser bem-sucedidos. Foi o que aconteceu com a minha vida. Uma hora a gente cansa, sabe? De fazer as coisas e ficar quebrando a cara, batendo a cabeça. O caminho dos maus, Salmos de Davi, Salmo 37, diz assim: não te impacientes por causa dos malvados, nem tenhas inveja dos que fazem o mal, porque como erva serão logo cortados e como grama verde secarão. Confia no Senhor e faz o bem. Habita em tua terra e cultiva a fidelidade. Põe também teu deleite no Senhor, e Ele te concederá os pedidos do teu coração. Entrega ao Senhor o teu caminho e confia nele, e o mais Ele fará. Nessa versão aqui diz: e Ele atuará. Exibirá a tua justiça como a luz e o teu direito como o meio-dia. Amém? Que palavra, hein? Maravilhosa. Esse é o texto da Bíblia. Agora a gente vai ao texto aqui do devocional. Submetendo-se a Deus. O destaque, versículo 5. Entregue seu caminho ao Senhor. Confia nele e ele o ajudará. Seja bem-vindo, Josefa, Maria, Elisa, Maria. Sejam bem-vindos. Estamos aqui fazendo um devocional esta hora, porque é a hora que eu consegui parar, que eu cheguei da igreja, mas não podia deixar de fazer, né? Compromisso é compromisso. Então, submetendo-se a Deus. Deus não ajuda aqueles que se auto-ajudam.
Ele ajuda aqueles que confiam nele e dele dependem. Jonathan Hulme, o ator que interpreta Jesus na série The Chosen, o Escolhido, baseado nos evangelhos, percebeu isso em 2018. Hulme já morava em Los Angeles por 8 anos, estava quase falido, tinha comida apenas para aquele dia e nenhum trabalho em vista. Sem saber como sobreviveria, o ator abriu o coração e entregou a sua carreira a Deus. Ele orou dizendo: eu me rendo. Me rendo. Mais tarde, naquele dia, encontrou 4 cheques em sua caixa de correio. E 3 meses depois foi chamado para interpretar Jesus em The Chosen. Hulme descobriu que Deus ajudara aqueles que confiam nele. Em vez de sentir inveja e nos preocuparmos com os perversos, o salmista nos convida a entregar tudo a Deus. Tudo. Quando centralizamos as nossas atividades diárias nele, confiamos no Senhor, fazemos o bem, buscamos a sua alegria, entregando-lhe os nossos desejos, problemas, ansiedades e os acontecimentos diários de nossa vida. Deus nos orientará e dará paz. Como cristãos, é essencial que deixemos que Ele determine como a nossa vida deve ser. Vamos nos render ao Senhor e confiar em Deus. Ao fazermos isso, Ele agirá e fará o que for necessário e melhor. Eu te pergunto, quem é o maior interessado no seu sucesso? Quem é? Se não Deus, o seu Pai, o seu Criador. Porque às vezes a gente acha que sabe o que é melhor pra gente, mas na verdade nem a gente sabe. Quem sabe o que é melhor pra gente é o Senhor. Ele que sabe. E aí a gente fica aí batendo cabeça, se desesperando. Eu não conhecia essa história, do ator do The Chosen, né? O Jonathan Hulme. Eu não conhecia essa história de que ele estava no fundo do poço e ele entregou a carreira dele a Deus e apareceram 3 cheques para ele no correio e depois ele foi convidado para fazer a série The Chosen. Você vê como que Deus faz e assim, eu não conhecia essa história. Você conhecia essa história? Já ouviu falar dessa série? Pois é, que história linda desse ator, né? De fé, de entrega. E hoje o tema é submetendo-se a Deus, né? E o Senhor a gente vai refletir aqui em algumas perguntas referentes a isso que eu falei aqui agora, tá bom? Quais partes de sua vida estão fora do alcance de Deus nesses dias? Lembra que lá no início eu falei que quando Deus é o centro da nossa vida, as outras áreas, sentimental, financeira, lazer, tudo, fica tudo em volta, organizado, equilibrado. Mas quando a gente tira Deus do centro e coloca Ele de lado, vira uma bagunça todas as áreas da nossa vida. E a pergunta hoje é: quais partes de sua vida estão fora do alcance de Deus nesses dias? Qual é a área da sua vida que você não permite Deus entrar? Uma vez eu ouvi uma história de Jesus que batia na porta da casa de um menino e ele falava: pode entrar. Aí entrava na sala e ele falava assim: eu quero entrar no seu quarto. E o menino não deixava entrar no quarto. E às vezes a gente faz isso com Deus. Tem a história também da mãe que abençoou a filha, estava saindo, indo para a balada,
e falou, vai com Deus. E ela falou assim, só se Deus for no porta-mala, porque o carro estava cheio. E houve um acidente, morreu todo mundo. E pasmem, os bombeiros ficaram pasmem também. Os ovos, tinha 30 ovos dentro do porta-mala do carro. Estavam todos intactos. Aonde ela tinha falado que Deus tinha que ir. Moral da história, Deus precisa ser o centro da nossa vida. Se Jesus não for o centro da nossa vida, a gente se perde. A gente fica sem direção. Sempre vai ter as áreas da nossa vida que vai estar total derrota. E até quando a gente vai permitir que Satanás nos roube nessas questões? Onde a gente fala, não, Senhor, aqui não. Não toca aqui não, não mexe aqui não. Deixa Deus mexer em tudo. Em todas as áreas da sua vida. Deixa Deus entrar de uma vez por todas. E aí você vai ver o que vai acontecer, porque Deus é luz, como a gente falou aí no devocional anterior. Se você não assistiu, entra lá depois no meu perfil, porque eu baixo os devocionais, as lives e coloco lá. E já tem vários temas, né? Então, a gente está num momento extremamente delicado, meus irmãos. O que significa render-se a Ele hoje? O que significa render-se a Ele hoje? Eu vou te dizer. O que significa. Significa que a gente está em um tempo terrível e muitas pessoas estão extremamente dispersas. Ai, é essa cadeira. Completamente dispersas, completamente cegas, completamente distraídas. E as coisas aí acontecendo nos nossos olhos. Eu falei na live de ontem. E agora estourou aí na internet. Pesquisa aí, 3i Atlas. Pesquisa, que eu não vou falar agora. Pesquisa aí. É um corpo celeste que ninguém sabe dizer se é um cometa ou se é uma nave alienígena. E pasmem vocês, de em torno, pode ter de 10 quilômetros a 40 quilômetros. Imagina um corpo celeste, 40 quilômetros, tipo daqui de Cocalzinho a Pirinópolis. É um negócio enorme. Que pesquisa aí, não vou falar não. Entendeu? E se esse negócio chega aqui? E se a gente sabe o que está para acontecer? Agora está todo mundo falando de tempestade solar, do ciclo 25, e eu venho falando isso, ó, desde o ano passado. Gente, pode ter um apagão. Gente, acorda. Gente, se posiciona. Para de se distrair. Para de ser enganado. Se posiciona. Volte-se para Deus. Se Jesus voltar hoje, e aí, deu ruim ou deu bom para você? Só você que sabe. Ninguém pode julgar. Quem sabe de si somos nós. Entendeu? E a gente precisa tomar uma posição hoje. Porque a palavra de Deus diz que ele virá como um ladrão. O ladrão avisa, vou aí, na sua casa, tal hora, tal dia, pra te roubar, tá bom? Não. A qualquer momento, gente. A qualquer momento. E aí, quem não acreditou, quem caiu no descrédito, né? Igual eu falei ontem, que desde 1999 fala, Jesus vai voltar em 99, Jesus vai voltar em 2000 e nunca volta. Isso aí foi tudo armado. O sistema armou isso daí. Para quê? Para que caísse em descrédito, para que você não acreditasse nessa volta. Mas ele vai voltar. Ele vai buscar a sua igreja e
Você é igreja? Você é igreja? Porque a igreja somos nós. Você é igreja? Então, eu vou te dizer. Vamos lá. Ai, meu Deus, eu não sei, apareceu um negócio aqui, eu não sei o que é isso. Negócio de presente. Gente, eu sou nova no TikTok. Eu só cliquei aqui, mas eu não sei. Quem estiver assistindo aí, tiver negócio de presente, me manda. Eu acho que é 3 presenteadores enviaram rosa para esta live. Bom, então, focando aqui. E aí? A pergunta é: o que significa render-se a Ele hoje? Significa sua salvação. Significa você estar guardado das coisas que estão por vir. Significa que os sinais lá no céu, tudo que está acontecendo, o ciclo solar 25, que está em super atividade esse ano, né? As estrelas, os eclipses, um atrás do outro, nunca teve tanto, a lua de sangue, todas essas questões, gente, fica atento, se liga, vai buscar conhecimento, conhece a palavra, busca, sabe que a palavra é vida, a palavra de Deus é o nosso manual de vida, aqui tem todas as orientações, tem todas as dicas de tudo que está acontecendo, aonde vai dar isso tudo, fica alerta, sabe? Fica alerta. Então, nesse momento, eu quero estar orando. Eu sei que a Júlia tá aí, eu vou já sei o pedido dela de oração. Se tiver outro, coloca. Você que entrou agora, Douglas, se tiver algum pedido de oração, pede agora, que eu preciso ler aqui, tá bom? Para eu poder orar, porque eu vou fechar meus olhos para orar e depois eu não vou ter acesso, tá? Então vamos lá, vamos orar. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe 3. Escreve aí seu pedido de oração que eu vou orar agora, hein? Tiver algum pedido de oração, escreve agora, para eu poder ler. 1, 2, 3. Oremos. Senhor, meu Deus, Pai amado, Pai querido, eu venho te agradecer, Senhor, por mais este dia que o Senhor nos concedeu, esta noite reparadora que o Senhor irá nos conceder. Eu clamo a Ti, Senhor, que o Senhor venha abrir os nossos olhos espirituais, para que possamos, Senhor, buscarmos conhecimento em Ti. Tira toda distração, tudo aquilo que nos desfoca, que tira toda cegueira espiritual, Pai. Abra os nossos olhos espirituais e nos fortalece para a honra e glória do Teu nome, Pai. É o que eu te peço, te agradeço em nome de Jesus. Senhor, toma essas pessoas que estão aí, essas famílias representadas para a glória de Deus. Cobre elas com Teu sangue, toma essas famílias, livra, Senhor, liberta, Senhor, aquele que está afogado nos vícios, seja de pornografia, seja de vício de cigarro, de maconha, de álcool, do que for, Senhor. Tira do poço, tira, Senhor, do pó e transforma num vaso novo, Senhor. Mistura com a água da vida, que é o Senhor Jesus. Em nome de Jesus, enquanto há vida, há esperança. E eu clamo a Ti, Senhor, que cada um que for alcançado, que esteve por um segundo nesta live, que possa ser extremamente abençoado, que os Teus testemunhos se manifestem. E em nome de Jesus, é o que eu te peço, te agradeço, Senhor. Amém. Que Deus te abençoe, realize os sonhos do seu coração. Júlia, se prepara, né? Que logo em breve, deixa os currículos, né? Que logo em breve Deus vai abrir uma porta de trabalho e vai ser bênção. Em nome de Jesus. Viu? Deus abençoe. Beijo no coração.
Boa noite!